Olá, seja muito bem-vindo nesta aula preparatória para o Masterclass 2026. Esta é uma aula para você que já faz parte da turma e para você que está chegando agora. O objetivo é que você conheça algumas terminologias, algumas possibilidades, e nós vamos aí falar de fundamentação, vamos passar por todas as possibilidades de uso da laser terapia, para que você, lá na frente, esteja apto, com segurança, a trabalhar com esta ferramenta tão poderosa que está trazendo muita qualidade de vida, tanto para os pacientes quanto para o profissional que está empreendendo nesta nova jornada. Meu nome é Flávia, eu sou enfermeira, tenho graduação em administração também, meu mestrado e meu doutorado direcionados para o tratamento de feridas, para infecção de feridas, polimorfismo, genético na fase inflamatória da cicatrização, também sou auditora em saúde e sou consultora internacional de fotobiomodulação. E a minha missão é passar para você o máximo de possibilidades de uso desta ferramenta para que você possa empreender com sucesso, ter resultados aí garantidos através de protocolos elaborados de forma personalizada, humanizada e individualizada para cada situação e para cada indivíduo. Então, vamos lá. Iniciando, então, aqui a nossa aula, eu já fiz uma breve apresentação, nós já vamos, então, diretamente para a nossa aula. Para quem já é da área da fotobiomodulação, ou para quem ainda está iniciando nesta carreira, quais são os benefícios da fotobiomodulação? Nós podemos trabalhar tanto de forma a estabelecer uma prevenção da saúde, trazendo normalidade ali do sistema, dos organismos, desinflamando esses organismos, pensando aí redução da possibilidade de doenças, como também estar agregando aos tratamentos, sejam eles médicos ou os tratamentos complementares com os profissionais da saúde, trabalhando na reabilitação, ou até mesmo em questões estéticas. Sim, nós podemos trabalhar com a fotobiomodulação, seja laser, seja LED, tanto na questão estética, facial, corporal, embelezamento de cabelo, ou até mesmo doenças de couro cabeludo, como também no restabelecimento de doenças. Então, aí nós já pensamos em doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes, questões neurológicas, condições autoimunes, cicatrização de feridas, lesões pós-parto, pós-operatório, ou seja, uma infinidade de benefícios, tanto para o público infantil, para o adulto, para o público idoso, na saúde da mulher, enfim, todas as possibilidades de benefício que nós vamos buscar com a fotobiomodulação, ou seja, a modulação biológica ou dentro da célula em membrana plasmática, trazendo através da luz todo esse potencial de benefício que é a laser terapia. Diante disso, nós temos também questões ético e legais que são relacionadas à atuação do profissional. Então, cada profissional deve buscar, de acordo com a sua formação, de acordo com o sua categoria profissional, qual que é a legislação para que você possa utilizar essa ferramenta dentro da sua formação. Então, nós temos aqui o curso multiprofissional para todos os profissionais que têm permissão de uso da laser terapia, e é interessante que nós realmente entendamos, né, possamos entender aí qual que é a lei do exercício profissional de cada atuação profissional, para que nós possamos, qual que é a finalidade disso? Olha só, para que nós possamos utilizar essa ferramenta na sua totalidade, de acordo com a sua formação profissional. Então, é importante entendermos como nós podemos atuar com esta ferramenta dentro da nossa formação e ali explorar todas as possibilidades para que a gente possa abrir o leque de atuação. Para quem está chegando, ou até mesmo para quem busca robustez de conhecimento, a minha sugestão é que leia-se bastante artigo científico.
Fotobiomodulação, ela está a cada momento trazendo mais publicação, a chegada aí de muitos artigos, esclarecendo e deixando mais segura a aplicação da técnica com relação às indicações e contraindicações, e a PubMed é uma excelente base de dados para a busca dessas publicações, para que se esteja o mais atualizado possível. A minha recomendação é que se utilize no momento da busca terminologias em inglês para que faça um rastreamento mundial do que se tem de atual para a fotobiomodulação. E aí você terá, então, artigos que serão trazidos aí bastante atuais para que você possa ter todo o conhecimento, tanto físico quanto as questões bioquímicas, histológicas, da laser terapia para que você realmente surpreenda na elaboração dos seus protocolos e saia totalmente fora da caixa. Com a laser terapia, nós temos, é claro, vários tipos de aparelhos, e é através aí de cada tipo de aparelho, seja ponteira, seja cluster, seja outro tipo de dispositivo, nós temos aplicação pontual em contato, olha só, em que nós vamos realmente estar em contato com o tecido, seja ele uma lesão aberta ou não, ou fechada, pontual distante, quando nós fazemos ali com uma distância específica para que você tenha a ação desejada naquele tecido. Nós temos também a aplicação sistêmica, que nós vamos fazer a famosa ilibterapia, através de uma irradiação transcutânea, adaptada por uma pulseira, ou também temos o watch lasers, em que nós faremos essa irradiação transcutânea. A aplicação transcraniana, em que nós vamos fazer aplicações, sim, pontuais, diretamente aqui no crânio, né, do seu paciente, seja com aparelho pontual, seja com capacetes. A aplicação transpulmonar, que está chegando aí, muita publicação, trazendo novidade. E aqui um alerta com relação à aplicação varredura, que é aquela aplicação em que nós vamos varrendo o tecido. Será que ela ainda é recomendada? Não é? Já vou dar um spoiler, que ela já caiu a indicação já faz uns 5 anos, nós estamos, né, aí evoluindo nas pesquisas, e esse tipo de aplicação, ela já não está sendo incentivada há alguns anos. E para laser terapia em si, quando nós falamos em fotobiomodulação, nós estamos falando tanto de laser quanto de LED, mas para laser em si, nós temos luz vermelha, luz infravermelha, e para a questão dos LEDs, nós temos aí uma gama de cores, de comprimentos de onda, e cada uma de acordo com a sua especificidade, nós temos uma atuação muito específica. Então, nós temos LED âmbar, violeta, verde, temos o LED azul altamente aplicado aí nos tratamentos, em que nós vamos sim ver quais são os benefícios dos LEDs, e também do laser. Quando nós falamos laser, então nós temos luz vermelha num comprimento de onda na faixa dos 600 nanômetros, e aí cada empresa vai colocar dentro do seu aparelho uma fibra ótica ali com um comprimento de onda adequado para a formulação do seu aparelho. E a mesma situação para o comprimento de onda da luz infravermelha, que é uma luz que está na faixa do não visível. Então, no vermelho, nós conseguimos ver a olho nu, já o infravermelho é uma faixa que está na faixa do não visível. Em algumas publicações, nós encontramos, inclusive, como faixa invisível. Então, aqui nós temos luz vermelha, e aqui nós temos a luz infravermelha, porém, ela está aqui. E com a câmera do celular, nós também podemos verificar a presença dessa luz ali sendo irradiada. Nós temos, então, laser terapia no vermelho, no infravermelho, para atuação pontual e para aplicação também sistêmica, que é a ilibterapia. A ilibterapia, que na sua essência, a irradiação intravascular do sangue com laser, ainda existe em alguns países essa
irradiação raiz, que nós chamamos, que foi a precursora, que através de um acesso de um vaso e irradiação da luz através de uma fibra ótica dentro deste vaso, e nós temos também no Brasil a possibilidade de uso deste ILIB modificado, que é conhecido também como terapia sistêmica, fotobiomodulação sistêmica transcutânea e transdérmica, através de uma pulseira, ou aqui do Watch Laser, como eu havia mencionado. Então, esse é um tipo de radiação modificada, trazida aí pelas fábricas brasileiras, mas nós temos também no mundo outras possibilidades de uso, inclusive a originária. Aqui, olha só, a ilibiterapia, ela vai trazer todo um benefício de rearranjos, de reorganização sistêmica do organismo. E para que nós possamos visualizar, olha só, aqui nós temos uma imagem de glóbulos vermelhos antes da aplicação da ilibiterapia e depois da ilibiterapia. Então, aqui a gente vê um efeito hemorreológico, ou seja, um fluxo laminar fluindo. Então, com isto, você tem um endotélio mais saudável, você vai ter órgãos mais saudáveis pela oxigenação, chegada de oxigênio através da circulação para a microcirculação, oxigenando esses tecidos, levando aí ATP, energia para os tecidos de forma indireta, para que eles tenham uma boa resolutividade, um bom desenvolvimento para a sua necessidade fisiológica. Então, a elipterapia, ela vai trabalhar com o organismo de forma fisiológica, ela vai fazer com que o organismo seja estartado naquela situação em que ele procura reduzir a oxidação, então aumentando aí os antioxidantes no organismo, reduzindo e controlando, normalizando processos inflamatórios que podem desencadear doenças, ou no caso de doenças já estabelecidas, buscando a reabilitação deste organismo. Aqui nós temos um estudo, olha só, na faixa aqui, né, do vermelho, falei do vermelho, que está na faixa dos 600 nanômetros. Então, o que a gente tem dentro de uma faixa de nanômetros aí, olha só, esse estudo de 589 a 650, nós temos aí a luz vermelha contribuindo para a estabilidade do sangue total. Temos benefícios da ilibiterapia no infravermelho? Temos, mas de forma muito pontual, que ainda está evoluindo, né, as pesquisas, trazendo aí maiores possibilidades e que você vai aprender isso ao longo do curso, quais são as funcionalidades do ILIB no infravermelho. Nós também abordaremos a respeito de processos inflamatórios, nós temos o uso da luz, pensando de uma forma geral, superficial, profundo, mas não é só isto. Então, nós vamos ver que em algumas situações nós vamos trabalhar na dor com o laser infravermelho, em outras situações com o vermelho. Nossa, e qual será, né, o uso dessas luzes? E em muitas situações nós vamos utilizar, inclusive, ambas associadas, se o seu aparelho permitir. Mas existe sim, para cada tipo de tecido, para cada composição histológica, uma recomendação da melhor aplicação do comprimento de onda para que você tenha efetividade naquele tecido. O tecido, ele precisa absorver a luz e desencadear reações, como reação fotoquímica, fotofísica, fotoelétrica, desencadeando ali, a nível celular, respostas moleculares, bioquímicas, para que você tenha resposta tecidual. Por isso que nós conseguimos depois mensurar a melhora de acordo com o relato, ou até mesmo, por exemplo, numa lesão, nós conseguimos observar, avaliando visualmente a sua progressão. Então, no processo inflamatório, nós temos aí osteoartrite, artrite reumatoide, bursite, tendinopatia, mialgia, lombalgia, cervicalgia, ciatalgia, contusões, entorses, fibromialgia, síndrome miofascial. E aqui é só alguns exemplos. É claro que nós temos protocolos relacionados à ortopedia, fisioterapia, mas nós também temos processos inflamatórios relacionados à odontologia, arcada dentária. Então, onde tem processo inflamatório, nós teremos sim o uso mais adequado de um comprimento de onda
para aquela situação. E esses protocolos, eles não são engessados, não é receita de bolo, é raciocínio clínico para que você, de acordo com o seu paciente, se é um processo inflamatório agudo, se é crônico, dependendo, né, da avaliação, você vai estabelecer o melhor protocolo para o seu paciente. Além disso, nós temos possibilidade de irradiação transcraniana, que isso começou com estudos pensando nas pessoas idosas, e que nós trouxemos todo esse conhecimento para as publicações de doenças neurológicas, doenças em crianças. Então, o que era, né, foi voltado para o processo de envelhecimento, acabou sendo benéfico esses protocolos para o público adulto, para o público infantil. E sim, a fotobiomodulação, nós podemos trazer protocolos para todos os públicos. O que é necessário é entender como esse comprimento de onda atua no organismo, para que você traga o protocolo para o público infantil ou para o público adulto, o público idoso. E o que as publicações trouxeram para o uso da irradiação transcraniana? Que o tecido cerebral, que a calota craniana, possui tecidos com cromóforos que absorvem a luz, tanto no vermelho quanto no infravermelho. E qual o melhor protocolo? Depende da situação. E não há necessidade de dosimetrias altíssimas, pensando em calota craniana. São dosagens que nós trazemos, inclusive dos estudos que foram utilizados capacetes, nós trazemos para a realidade de aplicação pontual. Então, nós podemos tanto trabalhar com este tipo de aparelho quanto capacetes, e ambas as luzes foram comprovadas que trazem benefício na irradiação transcraniana. Então, seja numa questão de doença neurológica, seja numa questão de um transtorno do espectro do autismo, processo de comportamento, melhorar a questão de aprendizado, ou seja, o cérebro ele tem capacidade neuroprotetora e neuromoduladora. Então, ele vai fazer sinaptogênese, neuroangiogênese, tudo isso também com associação do sistêmico com a irradiação transcraniana. Então, nós temos aí possibilidade de associar esses dois protocolos, tanto sistêmico quanto a irradiação transcraniana, para trazer todo esse benefício para o paciente que tem questões neurológicas. A irradiação transpulmonar está chegando publicação, as publicações são recentes, mas nós já vemos publicações trazendo o efeito anti-inflamatório, melhora da oxigenação, da regeneração tecidual e redução da dor torácica. E existe a possibilidade do uso tanto do comprimento de onda do vermelho quanto do infravermelho, salvo as exceções, doenças específicas em que nós vamos utilizar maiormente o infravermelho, e para isso nós precisamos entender qual o lobo pulmonar que está afetado, ter conhecimento de visualização de imagem, ou seja, com a irradiação transpulmonar, nós também podemos associar com a terapia sistêmica, favorecendo aí e implementando e otimizando os tratamentos. E pode ser utilizada tanto em adulto quanto em crianças. Nós também veremos fotobiomodulação no tratamento de feridas, independente da fase cicatricial que ela se encontra, seja na fase inflamatória, seja na fase proliferativa ou de maturação. O que nós precisamos entender é qual fase ela se encontra, porque além da fotobiomodulação, nós precisamos saber qual o produto, o melhor produto de higiene, qual o momento em que é adequado realizar um desbridamento, seja ele por instrumental, ou seja ele no autolítico, através do uso de produtos de coberturas. E após a fotobiomodulação, que aí existem protocolos no comprimento vermelho, infravermelho, associados, uma técnica que é a cereja de bolo do curso, que é a técnica APDT, que é uma técnica para redução de carga microbiana dos tecidos com lesões abertas, mas posteriormente ao uso da laser terapia, nós precisamos realizar também a prescrição da melhor cobertura de acordo com aquele tecido que está sendo tratado.
E isso você também vai ter no Masterclass, que é a orientação das coberturas, para que você tenha realmente um tratamento redondo no tratamento de feridas. E quando nós falamos em tratamento de feridas, nós estamos falando tanto de lesões abertas, quanto nós também estamos falando de lesões de fissura mamilar, pós-operatório, que são lesões, seja ela aberta ou seja ela uma incisão cirúrgica, é um processo cicatricial que precisa ocorrer ali naquela lesão. E não diferente disso, nós temos as crianças com algumas particularidades, então sim, nós veremos aí o uso da laser terapia no público infantil, aqueles que são mais específicos do público infantil, então doenças mais relacionadas à pediatria, mão, pé, boca, estomatite, assadura do bebê, algumas questões como cólica, aquelas que são do dia a dia, como uma dermabrasão, como está aqui na tela, mas doenças muito específicas, como, por exemplo, uma bronquite infantil, ou seja, terá também possibilidades de atuação neste público. E trazendo quais são as recomendações, até que faixa que nós temos publicações científicas, como trabalhar nesse público, ajuste de dosimetria, o uso dos comprimentos de onda de forma mais adequada para cada faixa de idade, o uso da laser terapia no bruxismo, olha só, é muito interessante. No uso de crianças que têm alguma questão neurológica e precisa de um ajuste ali comportamental, na fase educacional, na escola, melhorar ali o desempenho, a atenção, a desinflamação desses organismos, crianças que possuem uma gastrostomia, que tem porventura algum granuloma. Então, é na totalidade em que será abordado o público infantil. Dermatite no recém-nascido, o uso da laser terapia no coto umbilical, sim, tem um tecido aqui já mumificado, que forma que nós vamos trabalhar para ter um coto saudável aqui, um coto umbilical mais saudável, o trabalho ele, da luz em cólicas intestinais no recém-nascido, como nós vamos trabalhar, será só pontual, será sistêmico, as assaduras são muito frequentes, seja por alergia à proteína do leite da vaca, seja por antibiótico, ou até mesmo dermatite por conta de fralda, tudo isso tem um protocolo específico, uma forma de aplicação adequada para que tenha o benefício da luz nessas crianças. Para quem é estomaterapeuta, ou até mesmo quem não é, mas lida com pacientes estomizados, como trabalhar nas dermatites, como que acontece esse rompimento, qual o melhor comprimento de onda e qual produto eu vou utilizar pensando na recuperação associado ao laser nessas situações em que podemos ter uma dermatite ou até mesmo lesões sendo aprofundadas por conta dessa dermatite. Questão do ajuste do melhor dispositivo, tudo isso faz parte de uma avaliação completa. Nós falamos do público infantil, mas nós também temos na questão do público adulto, na mulher cólica menstrual, cólica intestinal, no homem nós temos a questão intestinal também, então doenças intestinais, melhorando aí a desbiose, o processo de evacuação, melhorando a irrigação desse tecido, melhorando o peristaltismo deste intestino, levando saúde. É claro que com muitos outros ajustes também desse paciente, uma avaliação sistêmica, uma anamnese muito bem realizada. Nós podemos, tanto com o sistêmico quanto com o pontual, melhorar a saúde, tanto do intestino como na mulher, na questão de aparelho reprodutor. Então, aqui a gente já pode pensar também o quê? Numa cólica, além da cólica menstrual, mas em uma endometriose, ou seja, desconfortos que estão acontecendo nessa região de aparelho reprodutor, de intestino. Então, nós temos os benefícios, claro, com o protocolo mais adequado para cada situação. Nós temos também o uso
da laser terapia em pós-operatório, seja numa sutura que está limpa, seca, pode ser que tenha processo inflamatório, edema, equimose presente, hematoma, ou se porventura vir a acontecer uma deiscência, como conduzir caso a caso. E antigamente você pensava muito num pós-operatório, esperar, né, aguardar a retirada dos pontos, e hoje nós já trabalhamos com a laser terapia, tanto pontual quanto sistêmica, tanto no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório, o mais imediato possível. Então, nós não aguardamos retirada de pontos, existe uma forma de aplicação adequada nessa situação para que você otimize os seus resultados. Uma deiscência operatória, ela pode acontecer, e os registros é que ela acontece dentro dos primeiros 15 dias. Então, nós não temos este tempo de aguardar retirada de pontos, mas temos sim a possibilidade do uso da laser terapia de forma adequada para essa situação em que nós vamos trabalhar com aplicação interpontos, distante no caso de edema, para trabalhar ali a recuperação mais saudável daquele tecido. Aqui nós temos, então, situações de cicatriz hipertrófica, queloide. O queloide, ele é cirúrgico, mas uma cicatriz hipertrófica nós conseguimos trabalhar com a laser terapia, avaliando em que momento essa cicatriz hipertrófica ela está, qual o tempo de maturação, de remodelamento que está esse tecido, há quanto tempo aconteceu essa cirurgia, há quanto tempo ocorreu o processo de remodelamento, de reparação deste tecido, e aí nós temos protocolos específicos. Aqui tem cereja do bolo específico, que eu fazia muito no consultório e tinha resultados espetaculares. Então, para aquelas cicatrizes hipertróficas mais antigas, como trabalharem nas mais recentes. E aqui nós temos, olha só, um abdômen, cirurgia plástica, cheio de fibrose. Quais são as melhores recomendações do uso da fotobiomodulação no tratamento dessa fibrose? Quem trabalha com pós-operatório sabe que vai ter recursos manuais, ultrassom, e como que nós vamos trazer a fotobio para agregar estes tratamentos, otimizando os resultados e reduzindo essas situações tão desconfortáveis. Um paciente como este tem contração, retração, sente dor, uma fibrose, ela é um colágeno totalmente desorganizado, em que ele internamente, ele ocorre como se fosse um novelo de linha dentro, e ali dentro está cheio de terminações nervosas. Então, isso incomoda, dói, coça, e tudo isso nós vamos buscar uma reparação mais otimizada, trazendo conforto e qualidade para este paciente, seja de uma cirurgia, dependente da cirurgia. Então, quando nós falamos em pós-operatório, é para uma cirurgia plástica, cardíaca, ortopédica, independente do tipo de cirurgia. E dentro de uma cirurgia, né, de um processo de pós-operatório, nós temos o que é muito comum, que é o edema. E o edema, ele pode acontecer até no paciente que não é de pós-operatório. Então, paciente que tem feridas vasculares de membros inferiores, no pós-parto nós também temos situações de edema. Tratamento aqui, ó, para quem trabalha com a parte estética, nós temos, então, edema, tanto de face quanto corporal. Nós vamos trabalhar esses pontos de drenagem linfática, e aqui é pontual, e nós vamos agregar, é claro, terapia sempre que possível, salvo as exceções de contraindicações. Nós vamos trabalhar um detox corporal, questão de linfedema e lipedema, ou seja, existe um protocolo de drenagem linfática em que nós vamos atuar nos pontos específicos do corpo deste indivíduo de forma irradiando um comprimento de onda para melhorar a questão linfática daquela região que está com edema. Então, nós vamos trabalhar tanto sistêmico quanto pontual. E nós também temos aí a abordagem de laser terapia em lesões pós-parto, lembrando que uma mulher que está num pós-parto, ela tem muito mais do que as questões mamilares. Então, nós vamos
pensar, sim, em fissuras maxilares, mas vamos pensar também em areola, toda a mama, tudo que acomete naquela mama, a questão de cesárea, que é um pós-operatório, mas também de lacerações de parto normal, o edema no pós-parto, cervicalgia, lombalgia, até mesmo questão imune desta mulher, a questão de como está este organismo, a questão de serotonina, ou seja, pensando em questões neurológicas e psicológicas. Existem situações aí de baby blues, então a depressão pós-parto, como que nós podemos trabalhar com a laser terapia nestas situações. E além da mãe, nós já vamos abordar quem? É claro, a criança. Então, nas questões que nós podemos trabalhar ali, verificar se existe uma dermatite, se existe um coto ali ainda a ser trabalhado, como está a boca, pega dessa criança na mama, ou seja, um contexto geral para que você tenha ali resultados positivos e o mais otimizado possível nas questões de lesão pós-parto. E na saúde da mulher, né, que tem ali a questão de incontinência, fissuras anais, vulvares, hemorroida, que aí não é exclusivo da mulher, mas no homem também, lacerações e epísio pós-parto. A episiotomia é considerada uma violência obstétrica, mas ainda acontece em algumas regiões. Atrofia, ressecamento vaginal, dor pélvica, dispareunia, olha só, dispareunia, líquen plano, vestibulite, cicatrizes fibrosadas pós-cirúrgicas, tudo isso para trazer o quê? Conforto, qualidade. Lesões e irritações por rádio, por quimioterapia, e nós podemos também trabalhar a questão todo assoalho pélvico, rejuvenescimento íntimo, melhora de lubrificação. Então, nós podemos trabalhar com a laser terapia tanto na parte externa, quanto no períneo, então assoalho pélvico, como também dentro do introito vaginal, do ânus, também ali a questão de fissuras, dentro da ampola retal. Nós também podemos trabalhar, sim, com a laser terapia, trazendo qualidade e trazendo recuperação nestas situações. Nós também vamos trabalhar ali protocolos para o paciente com câncer, então paciente oncológico. Nós vamos trazer o que se tem de atual, desmistificar e entender, compreender como que funciona o uso da fotobio, tanto sistêmica quanto pontual, neste paciente oncológico. Ir muito mais além de tratamento para a mucosite, mas de forma sistêmica, pontual, ferida oncológica, tratar ou não tratar, quando tratar, de que forma, como melhorar a questão de náusea, enjoo, vômito, ou seja, pensar nesse paciente, inclusive aqueles que têm não só o uso de quimioterapia, mas também de radioterapia, então, radiodermites que porventura possam acontecer, de que forma que nós vamos trabalhar neste paciente, trazendo conforto, alívio de dor, melhora do seu quadro geral. Abordaremos também o uso tanto do laser, e aqui vai entrar muito a questão da LED terapia na terapia capilar, seja para doenças de couro cabeludo, como para embelezamento do fio. Então, para quem trabalha com terapia capilar, nós temos protocolos para o cuidado de couro cabeludo, que esteja com algum processo de doença nesse couro cabeludo, como a manutenção, restabelecimento da saúde desse couro cabeludo, como também o embelezamento, o tratamento dos fios, seja de cabelo escuro, seja o cabelo loiro, melhorar ali a estrutura, a massa, cabelos finos, melhorar a questão do crescimento deste cabelo, e aí existem protocolos específicos para cada comprimento de onda, seja no laser, seja na LED terapia. E aqui há alguns exemplos de um LED azul, de um LED âmbar, e de aqui pode ser tanto LED vermelho quanto laser vermelho. Mas também temos aplicações com violeta, com infravermelho, temos benefícios com outros comprimentos de onda também. Então, quando nós pensamos em terapia capilar, nós temos duas possibilidades
de empreender com as luzes, tanto no cuidado de uma doença, quanto em questões de embelezamento. E isso aqui traz muitos resultados. E também combinações estéticas. Nós podemos trazer para face, né, questões faciais, como corporais. Então, nós vamos trabalhar ali comprimentos de onda para o lifting, comprimentos de onda para manchas, para oxigenação, para melhorar o colágeno, elastina, para trazer ali volume, redução ali de sardas, melasmas, então nós conseguimos trabalhar. E para quem já trabalha com este tipo de cuidado facial ou corporal, agregar fotobiomodulação para que você otimize e faça diferença nos resultados aí dos seus tratamentos. Aqui um exemplo de uso, aqui foi um uso somente de luzes, tanto do laser quanto o LED. Então, nós temos o laser vermelho, o infravermelho e de âmbar. Como cuidar dessa pele antes da aplicação dessas luzes, como proceder o preparo dessas luzes, dessa pele para receber esta luz, qual a frequência que nós vamos estar utilizando para nós termos aí resultados como nós estamos vendo. Este é um resultado muito desejado. Corporal, tratamento para gordura, para tonificação, para estria, celulite. A estria tem ela na fase em que ela está avermelhada, roxeada, esbranquiçada. Como utilizar, qual procedimento nós conseguimos utilizar também para sensibilizar essa região antes da aplicação da fotobiomodulação, ou seja, existem infinitas possibilidades a partir do momento que você entende como que o comprimento de onda atua em um tecido. Aquilo que eu falei anteriormente, nós vamos buscar com a fotobiomodulação compreender como este comprimento de onda atua a nível celular, seja ele dentro da célula, na membrana plasmática da célula, aumentando a permeabilidade capilar para que você tenha resultados em todas essas possibilidades, porque nós buscamos o sucesso com a fotobiomodulação. Agradeço ter você aqui nesta aula e nos vemos até breve.